A função de uma empresa vai muito além de gerar lucro. Ela também tem responsabilidades relacionadas ao meio ambiente e à sociedade. Essa abordagem em 3 pilares ficou conhecida como ESG, da sigla em inglês para Meio Ambiente, Sociedade e Governança. Pelo 2º ano consecutivo, o relatório institucional da Siemens no Brasil foi desenvolvido segundo esse conceito. Neste podcast, vamos ouvir as contribuições de colegas da empresa sobre a atuação da Siemens nessas 3 dimensões. Este episódio é dedicado ao tema Meio Ambiente. Ouça também os episódios dedicados à sociedade e governança. A atividade humana sobre a Terra impacta o meio ambiente. Isso é fato. No entanto, nos últimos anos, a humanidade começou a tomar consciência sobre o quanto esse impacto pode ser prejudicial ao próprio ser humano. Não se trata mais de questionar se os modelos tradicionais de vida e de consumo precisam ser substituídos. Isso já é uma questão urgente, e as empresas desempenham um papel-chave nesse panorama. A Siemens tem a sustentabilidade como questão estratégica. Isso se refere às formas pelas quais a empresa atua como fabricante e prestadora de serviços e também pelas soluções que desenvolvemos em conjunto com nossos clientes. O CEO da Siemens no Brasil, Pablo Fava, comenta o tema. O que nos define é a palavra sustentabilidade. É isso que nós escolhemos como o motivo que define a nossa organização dentro do contexto internacional da Siemens. Porque nós estamos no Brasil, um país em que a matriz energética, mais do que 80% é renovável. O país que toma conta da Amazônia para o mundo. O país que tem os recursos naturais do mundo. A questão de sustentabilidade e a forma em como a gente ajuda os nossos clientes a fazer essa transformação para um futuro mais sustentável está no primeiro ponto das nossas prioridades, né? É a nossa procura e também é a demanda dos nossos clientes. Cada vez mais, os clientes procurando empresas que se engajem no tema de sustentabilidade. Não? É um tema que é bastante recorrente, né? Cada um dos nossos projetos já tem um selinho aí de ESG, aqueles que tenham algo a ver com sustentabilidade. O foco em sustentabilidade está estabelecido pela Siemens em âmbito global. A estrutura The GRI norteia a visão da empresa sobre negócios sustentáveis. A palavra é um acrônimo em inglês com os termos descarbonização, ética, governança, recursos com uso eficiente, empregabilidade e equidade. O Brasil, segundo Pablo Fava, oferece condições particularmente positivas para a abordagem pela via da sustentabilidade. No Brasil, a questão meioambiental é uma oportunidade que pode ser melhor explorada. A nossa matriz elétrica já é mais do que 80% de fontes renováveis, o que posiciona o Brasil na melhor pegada de carbono possível por processo realizado. Ainda assim, o potencial de zerar a pegada é enorme e as facilidades que brindam os nossos recursos naturais são vastas. Hoje, o portfólio de produtos e soluções da Siemens é voltado para ajudar os clientes da empresa em sua transformação digital, com foco na descarbonização e na eficiência de recursos. Um dos segmentos de maior potencial e que inclusive já contabiliza negócios efetivos é o da eletromobilidade. William Pereira, head da área de Smart Infrastructure, comenta sobre este mercado. A gente também está vendo um movimento voltado à eletrificação na parte de caminhões elétricos. Quando a gente olha, obviamente, o ponto de vista também de ESG é importante. Quando eu falei de trens, que tem a parte de você conseguir diminuir tempo, né, e ser mais eficiente no transporte, mas também tem uma pegada grande de descarbonização. Que a gente deixa de ter caminhões fazendo transporte rodando óleo diesel e você passa a ter trens gastando muito menos, tanto em energia quanto em geração de carbono. Então, essa é a importância de ter eletrificação. Para transporte mais curtos, quando eu falo de trens, estou falando de longas distâncias, né? Para transporte mais curtos dentro do perímetro urbano, o caminhão elétrico ele é uma boa solução. Já começamos a ter diversas empresas utilizando e aí também contribuindo com a descarbonização. A gente pode fazer, acho que um paralelo bem grande aí com o transporte de pessoas. A gente vê muita coisa semelhante, muitos ônibus ao invés de trens, pouquíssimos trens interestaduais também precisam ser trabalhados, né? Nesse caso ainda não tivemos grandes leilões, eu não me lembro pelo menos, para transporte de pessoas. Acho que hoje o grande gargalo do Brasil para desenvolver tanto o transporte de carga elétrico quanto o transporte de pessoas elétrico é a infraestrutura de carregamento. Hoje a infraestrutura de carregamento nossa ainda é bastante precária, então para transporte de carga é um pouco mais fácil porque o cara faz um roteiro repetitivo. Então você estabelece pontos de recarga naquele roteiro e ele vai ter sempre um local para recarregar.
No segmento industrial e também na infraestrutura, as demandas têm sido cada vez mais focadas em soluções que ajudem no uso eficiente de recursos. O segmento de energia, por exemplo, investe cada vez mais em tecnologias que ajudam a prevenir a interrupção do fornecimento e a aumentar a eficiência de toda a operação. William traz exemplos desse conceito. Então, a Siemens tem hoje uma área chamada Grid Software. Grid Software é uma unidade de negócio da Siemens e é responsável por fornecer software de gestão para as distribuidoras. Em inglês é a DMS. Então, o que esse cara faz? Ele consegue verificar como é que está todos os status das subestações que eles têm ou das linhas que estão distribuindo as energias. Ele olha a planta dele inteira de energia, como é que ela está. E aí ele consegue, inclusive, tomar ação. E aí é onde entra o tema dos religadores, né? Hoje, se ele, por esse sistema, percebeu que foi interrompida uma energia em determinado local por uma questão de segurança, não precisa mais despachar uma equipe para lá, ele faz o religamento direto da central, remotamente. Outra coisa que a gente pode aumentar um pouquinho a resiliência de rede, se por algum momento você tem interrupção de energia, por exemplo. Aí nós temos a empresa que é na parte de storage, de armazenamento de energia. Aí quando você tem qualquer interrupção, você pode chavear para a bateria, aí você fornece a energia da bateria. A Siemens não fornece hoje a bateria, mas é através dessa empresa chamada Micropower. Eu acho que é importante falar também que assim, hoje gasta-se muita energia por falta de controle de como a energia ela é distribuída dentro de um prédio, por exemplo. Então você tem grande vilão dentro de um prédio, normalmente é ar-condicionado. Você tem ar-condicionado ligado em ambientes que não tem ninguém. Como é que você automatiza isso? Como é que você verifica se tem pessoas no ambiente, se não tem pessoas no ambiente? Aí vale também para a iluminação. Quando falamos da descarbonização no setor dos transportes, vale a pena retomar o potencial que esse segmento oferece para a sustentabilidade de forma ampla. O grupo Siemens conta com a empresa Siemens Mobility, que atua fornecendo trens e soluções tecnológicas cada vez mais alinhados com a descarbonização e com o uso eficiente de recursos. Andreas Facco Bornetti, head da Siemens Mobility, comenta sobre as contribuições da empresa nesse setor. A Siemens oferece nesse setor, infraestrutura ferroviária, contribui de um lado básico para que o transporte seja mais seguro. Permitir que pessoas ou carga seja transportada de A para B de uma forma protegida. Evitar os trens descarrilhar por excesso de velocidade, movimentação segura. Se você evolui uma tecnologia, substituindo um pouco o ser humano nas partes mais estandarizadas para um algoritmo, isso permite que a movimentação dos trens seja mais suave. Significa economia de energia. Até uns 30% você consegue economizar energia se você segue a curva otimizada de aceleração e freagem de um trem. O ser humano sempre tem uma tendência a acelerar demais e depois precisa frear mais forte, não? A máquina considera conduzir o trem segundo a curva otimizada de energia. Para o usuário também, essa é uma movimentação mais suave, porque não tem freagem brusca, não. Dentro de um patamar de atividades naturais, não fora do padrão, não emergenciais, mas habituais. O utilizo de energia elétrica não só descarboniza, mas também é uma forma, como tem menos partes que se movem, não precisa de geração a bordo dos trens, tem um custo operacional menor. A eficiência energética de uma catenária é maior, com isso tem economia de energia, tem uso mais eficiente de energia. Isso em um contexto do Brasil com 80% de geração renovável, com fontes renováveis, seria tudo excelente, não? Outro segmento que tem se beneficiado decisivamente das soluções tecnológicas da Siemens é o da mineração. José Moreira, líder da Siemens Large Drives no grupo Siemens, comenta sobre o investimento do setor em soluções que ampliam a sustentabilidade dos negócios nessa área. Tem novos por vir, mas são dois que estão em fase final, que é o projeto Cauê e o projeto Gelado, que são dois projetos de descomissionamento de mina. O que é isso? É aquilo que transforma aquelas minas de rejeitos líquidos para minas com rejeitos sólidos, ou seja, não existe mais aquele perigo dos acidentes que nós tivemos em Mariana e Brumadinho, né, do rompimento das barragens de rejeitos que acabou fazendo aquela tragédia, né? É um trabalho que eles pegam aqueles rejeitos, estão conseguindo reaproveitar aquele rejeito que era líquido e perigoso, transformando num rejeito sólido, menos perigoso em termos ambientais, e ao mesmo tempo ainda estão conseguindo extrair mais minério que depois vai entrar para ser vendido. Temos solução que é composta com parte de portfólio nosso, quando tem drives e motores da LD, mas grande parte mesmo, com portfólio da Siemens na área de automação. Então, os componentes da DI, os componentes da SI, tudo isso compõe a nossa solução.
Compromisso com o meio ambiente também se faz da porta para dentro. Em 2022, a Siemens Large Drives investiu na modernização das instalações e dos processos de sua fábrica, na cidade de Jundiaí, tendo como focos o bem-estar dos trabalhadores, a redução do uso de energia e a otimização de recursos. José Moreira continua. Ao longo de 22 foi o ano que foi concluído os projetos da nova iluminação e também do ar-condicionado da fábrica. Isso é muito interessante porque também traz, além do bem-estar, ou seja, tem a ver com ESG, traz o bem-estar das pessoas que estão trabalhando numa fábrica climatizada, também trouxe uma redução gigantesca de energia na parte de iluminação. Na parte de ar-condicionado, obviamente que aumenta o consumo, mas toda essa energia ela foi energia incentivada. Então nós estamos no site da Siemens Energy, onde a gente está usufruindo da energia limpa que eles têm direito por conta de trabalhar com energia incentivada. Na parte do ar-condicionado, a gente não melhora só o bem-estar do público que trabalha, mas também podemos garantir com isso uma maior limpeza da fábrica, e o que a gente chama de pressão positiva, ou seja, o ar-condicionado infla ar dentro da fábrica e o ar tende a sair pelas frestas. Então isso também garante que tenha menos poeira na produção e aumenta a qualidade da linha de produção dos produtos em si. Olhando para dentro da empresa, a Siemens também tem muito o que relatar em termos de conquistas ambientais. Uma delas foi, em 2022, a certificação ISO 50001, que atesta a maturidade de uma companhia em termos de eficiência energética. Vinícius Aires, da área de proteção ambiental, fala sobre o assunto. Essa foi um avanço bem bacana aí na gestão ambiental da empresa, demonstrando que a gente não só vende, né, então a gente faz também aqui dentro de casa a gestão de energia. Tinham essa demanda do mercado, dos clientes perguntando para a gente também se a gente tinha essa certificação. Foi bem importante, foi um avanço bem bacana aqui para a empresa. Nós tivemos que montar um comitê multidisciplinar aqui dentro da empresa. Fomos nós, mas também junto com áreas centrais da CRE, né, que faz a gestão, né, dos ativos, e também o pessoal da área de negócio, né, eles também têm um know-how também sobre a questão de energia. Montamos esse comitê, a gente fazia reuniões mensais com o pessoal para ir monitorando, gerando ação e monitorando as ações, implementando. Contamos com uma parceria de uma consultoria, então eles vieram aqui, treinaram toda essa equipe, também eles ajudaram a gente na auditoria interna, eles fizeram uma pré-avaliação antes de ter a auditoria externa, o papel foi bem relevante para ajudar nisso daí. Também o engajamento da alta liderança, da alta direção, porque se não tivesse o apoio deles, a gente não teria conseguido. Uma coisa que eu acho que é legal sobre a evolução da gestão ambiental, praticamente uma continuidade aí de economia circular, para justamente identificar a oportunidade de circularidade aqui, visando, né, novos modelos de negócio. Para que as localidades da empresa estejam em sintonia com os valores de sustentabilidade, a área de real estate trabalha fortemente em estruturas que ampliem a descarbonização e a maior eficiência de recursos. Robson Vec, head do real estate, traz alguns exemplos. A gente tem uma série de ações nos sites nossos, né, no Brasil, fora do Brasil, que a gente está fazendo, inclusive, isso é importante também, tá? Não é de graça. Eu pagaria menos hoje pelo valor da energia se eu comprasse energia convencional. Eu pago mais para ser energia verde. Pago mais para ter uma reciclagem de lixo total, onde eu não mando nada para aterro sanitário. Seria mais barato para a Siemens mandar para aterro sanitário. Só que, assim, é um valor da empresa. Isso é um valor. Da mesma forma que eu te falei, eu não alugo mais um prédio se ele não for sustentável. Não importa que ele é mais barato. O valor da empresa e o que a gente está buscando, o que a gente prega, é sustentabilidade. Então, isso tem um custo. Hoje, a gente tem uma penalidade por buscar sustentabilidade, nem por isso a gente deixa de tomar as ações de sustentabilidade, de fazer investimento, de estar fazendo tudo o que a gente está fazendo e vai continuar fazendo. Isso é extremamente importante, isso é o que dá muito orgulho de trabalhar numa empresa como essa, que realmente tem isso como valor. Cada grãozinho de areia conta para gerações futuras. Um dos projetos iniciados em 2022 foi a implementação do conceito Anhanguera Green and Digital, pelo qual a localidade que abriga a sede da Siemens está se tornando não apenas um exemplo em eficiência energética, como também um local de cocriação de soluções junto com os clientes, além de um espaço de interação com a comunidade.
Robson explica. O nosso objetivo é realmente tornar o site sustentável o mais possível, torná-lo totalmente digital para controle de ar-condicionado, controle de fluxo de água, controle de consumo de energia, tudo isso digitalmente. Estamos fazendo algo até um pouco a mais, além de todo esse trabalho. Nós estamos conectando isso numa rede mundial da Siemens, de todos os prédios Siemens, para que a gente possa depois fazer benchmark disso. Se na Anhanguera eu estou gastando 200 kWh de energia e eu tenho um prédio lá na China que consome 100, o que eles estão fazendo diferente? O que eu posso mexer aqui? E tudo isso são os equipamentos Siemens que estão fazendo, a comunicação são equipamentos Siemens, a consequência é poder trazer um cliente e falar, olha, o que você pode fazer no teu prédio. Eu posso mostrar para ele todo o controle, todo digital. Consumo de eletricidade, a gente tem mais de 70 medidores, a gente controla tudo que você imagina. Ele pode fazer automação do ar-condicionado. Seja nos negócios, junto aos clientes ou nas próprias operações, a Siemens tem na sustentabilidade um tema realmente estratégico. Pablo Fava, o CEO da empresa, resume o significado desse tema para a Siemens. Eu acho que isso vai melhorando dia a dia. A impressão que eu tenho é que cada vez mais as pessoas levam isso como algo pessoal. No passado, o cara é sustentabilidade, beleza, marketeia a questão de sustentabilidade e acabou. Não, as pessoas hoje, quando se toca um tema de sustentabilidade, não é mais aquela história de é lindo, veja bem. Que tem empresas que ainda devem estar um pouco aí, com certeza, mas se vê cada vez menos. Neste breve panorama, você conheceu algumas das conquistas da Siemens em 2022 no Brasil, em relação ao meio ambiente. Nós também levantamos contribuições muito importantes no campo da sociedade e da governança. Ouça os episódios sobre esses temas também. E encontre informações mais detalhadas no relatório institucional e ESG Siemens 2022. Você também pode acessar informações sobre descarbonização, recursos com uso eficiente, mobilidade e muito mais no nosso website www.siemens.com.br. Agradecemos pela companhia.